Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Respondendo a Perguntas. Eu me chamo Júnior Nogueira, sou pesquisador da consciência e terapeuta, e a pergunta de hoje é: como conter impulsos? Quando a gente fala de impulsos, nós estamos falando aqui de uma manifestação, muitas vezes intensa, interna, que nos mobiliza, nos motiva a realizar alguma ação e o resultado dessa ação é um resultado que nos traz sofrimento, que nos traz frustração, que nos traz sentimentos ruins e negativos. Então, quando nós falamos em impulso, nós falamos também em perca de controle, em perder o controle diante de uma situação, diante de um comportamento, diante de uma ação, diante de um pensamento, de um sentimento, enfim. E quando a gente fala sobre perda de controle, nós falamos também sobre disparar gatilhos internos. Se você não assistiu ao meu último vídeo em que eu falo sobre crise de ansiedade, e nele nós abordamos o que é gatilho, o que é ancoragem, volte lá ou clique no card aqui em cima e assista esse vídeo para você entender que nós falamos de uma forma mais aprofundada sobre essas questões de gatilhos e de ancoragem. Mas mais simplesmente o gatilho, simplificadamente o gatilho, ele é algo que é disparado dentro de nós internamente e nos faz realizar alguma ação, nos traz alguma repercussão interna, muitas vezes negativa, muitas vezes que causa algo ruim, algum sofrimento, assim como o impulso. Então eu estou na frente de uma comida e eu não posso comer ela porque eu estou em dieta ou porque não é o momento para eu comer aquilo, tem muita caloria ou tem algum aspecto que vai prejudicar o meu padrão de saúde ou a minha saúde. E quando eu vejo aquele alimento, a minha mente parece que anula essa capacidade de raciocínio, essa capacidade consciente. E eu vou lá então e como me esbaldo diante daquele alimento, daquela comida. E o resultado daquilo depois é um sofrimento, é uma insatisfação, é uma decepção com a minha falta de controle. Ou quando eu estou com algum sintoma de carência e eu resolvo mandar mensagem ou ligar para para um ex-namorado, porque aquele ou aquela é o meu último padrão de referência de relacionamento ou de satisfação sexual, enfim. Ou quando eu estou passando em frente a uma loja e vejo uma roupa e mesmo sem poder comprar, já começo a imaginar dentro dela, já começo a imaginar a repercussão que eu terei usando aquela roupa. Então, eu vou me enchendo de estímulos internos e vou lá e, num piscar de olhos, comprei aquela roupa. E quando chego em casa, eu penso, mas por que eu fiz isso? Eu nem vou usar, nem tenho onde usar essa roupa agora, pelo menos. Não foi uma coisa pensada, não foi uma coisa planejada, foi no impulso. Então, esses são exemplos práticos, banais do dia a dia sobre impulsos, né? Como os impulsos, eles nos levam a realizar ações que muitas vezes nós não queremos. E a mídia, as empresas exploram muito bem esses gatilhos, esses estímulos que geram esses impulsos, porque eles para que a gente possa consumir mais, para que a gente possa comprar, para que a gente possa nos movimentarmos, gastarmos energia com aquele produto oferecido. A mídia explora muito isso, desde as cores que são utilizadas nas propagandas, quanto à neuroassociação que nós fazemos, quanto à exploração de complexos internos que são similares ou que são comuns à maioria de nós, ou seja com mensagem subliminar, seja com a utilização de arquétipos que vão estimular estruturas do nosso inconsciente, estruturas emocionais.
Enfim, essa parte da neuroassociação é muito estimulada justamente por quê? Porque a maioria desses impulsos, desses gatilhos, residem em estruturas sub e inconscientes. Subconscientes que são inconscientes a nós. Então, qual é a melhor ferramenta para lidar com o impulso, para lidar com uma situação em que a minha razão, o meu senso racional, o meu intelecto parece estar bloqueado, as minhas emoções parecem dominar aquela cena, como no sequestro da amígdala, como na inundação emocional, em que nós falamos também no vídeo sobre ansiedade. Então, muitos fatores nos influenciam a agir no impulso, a responder automaticamente àquele impulso. Mas o principal fator que nos faz responder automaticamente ao impulso é justamente a falta de autoconhecimento. Nesses nossos vídeos, nós trazemos justamente as reflexões ou reflexões referentes ao autoconhecimento e à inteligência existencial. Sempre lembrando que nós partimos do princípio de que existe um eu mais profundo e consciente de toda a totalidade e que é a partir do olhar desse eu que nós conseguimos projetar ou manifestar melhores resultados nas nossas vidas. Esse eu observador, mais consciente, em detrimento do meu eu mais externo, mais superficial, mais egóico, que vem e age a partir de uma série de impulsos inconscientes, de uma série de impulsos subconscientes, construídos ao longo das nossas vidas, construídos a partir das nossas vivências, das nossas influências, das nossas influências familiares, dos nossos sistemas nos quais nós pertencemos, dos paradigmas nos quais vivemos, enfim, de uma série de situações, de uma série de influenciadores internos e externos que nos motivam a funcionar habitualmente, condicionalmente. Enfim, então o principal fator é o autoconhecimento. À medida que a gente se autoconhece, que a gente se autoexplora, compreende as próprias sombras, olha para as próprias sombras, para os próprios complexos, para as próprias capacidades, para as próprias habilidades, entende de uma forma dissociada a partir desse eu mais consciente, compreende que muitas vezes nós agimos no impulso e que aquelas ações nos trazem sofrimento, isso já é um grande motivo ou um grande motivador para que a gente possa ter mais clareza sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos sentimentos. Então, o autoconhecimento é a grande chave, é a grande ferramenta dentro desse cenário que nós estamos trazendo aqui. E diante do autoconhecimento, a primeira pergunta que nós devemos fazer em relação aos impulsos é: se aquele impulso está acontecendo e eu tenho essa percepção de que, opa, estou agindo no impulso, estou construindo uma ação, algo em mim vai disparar um gatilho. Então, o primeiro aspecto que nós devemos olhar são os ambientes. Esse é até um aspecto que me fugiu no vídeo sobre ansiedade, os ambientes. Como os ambientes são dotados de gatilhos, são ancorados com gatilhos que disparam os meus impulsos. Então, o primeiro aspecto que nós devemos
nos atentar é para os ambientes nos quais eu frequento, o meu ambiente interno, quais são os ambientes que disparam esses gatilhos em mim. Então, se, por exemplo, eu não consigo me controlar quando eu vejo um doce e a minha proposta interna é de não comer doce, pelo menos não todos os dias, só em momentos específicos, e eu não consigo me controlar na frente dele, de um doce, por exemplo, o principal aspecto que eu preciso observar é o ambiente. Então, em um determinado momento, eu precisarei me afastar. Eu não poderei me aproximar daquele ambiente que tem aquele doce, porque muitas vezes eu não me controlo diante daquela situação. Então, esse é o primeiro aspecto, é entender os gatilhos, compreender o ambiente, como aquele ambiente está me influenciando aquele consumo e mudar muitas vezes de ambiente, seja o ambiente interno, o meu ambiente interno, como eu respondo às situações, ou mesmo o ambiente externo. Então, se eu vou em uma padaria, por exemplo, e eu não resisto àquele doce, talvez, de início pelo menos, eu deva evitar ir naquela padaria, até que eu desenvolva outros hábitos, até que os meus comportamentos se transformem em comportamentos diferentes e diante daquela influência, daquele gatilho, eu consiga me gerenciar melhor, me controlar melhor. Então, o primeiro aspecto são os ambientes. O segundo aspecto que nós devemos olhar e que nos auxilia muito dentro desse padrão dos impulsos é justamente se me veio um impulso e esse impulso já existia, já aconteceu outras vezes. Então a pergunta a se fazer para si mesmo é: quais os resultados esse impulso vai me trazer? Quais resultados o comportamento gerado por esse impulso vai me trazer? Em outras situações, como eu fiquei depois que eu satisfiz aquele impulso? Como eu me senti depois que eu cedi à vontade daquele impulso? Qual foi o resultado daquilo? Então, lembre-se: autoconhecimento, dissociação, percepção dos ambientes e depois aqui conversa interna. Então, conversa interna. A conversa interna é o que vai nos auxiliar profundamente diante desse impulso, né? Então, dentro da conversa interna, sentir esse impulso, sentir um impulso exagerado, sentir um impulso muito intenso de fazer algo que eu subconscientemente sei que vai me gerar muitas vezes uma frustração. Mas, como o meu cérebro, a minha mente, ela é condicionada de uma forma inconsciente a agir em favor do prazer e evitando a dor, e esse é um aspecto muito importante dentro da mente, né? A mente inconsciente geralmente ela age diante de dois aspectos: evita a dor e busca prazer. E busca prazer a todo custo. A mente inconsciente, em seus aspectos mais gerais, ela evita a dor e busca prazer. Então, os meus impulsos, esses impulsos, eles vão visar sempre evitar a dor ou buscar o prazer. Ou os dois, evitar a dor e buscar o prazer. E muitas vezes, esses gatilhos são formados e são reações, são reatividades a algum estímulo. Ou seja, uma reação relacionada ao medo, uma reação de defesa, muitas vezes, uma reação de uma premeditação ou de uma prevenção. Como que eu posso explicar isso de uma forma melhor? Imagine que eu tenha passado uma extrema escassez
na minha infância, de alimento, ou seja, porque eu não tinha condições de comer, a minha família não tinha condições de ter comida em todos os momentos, ou porque a minha mãe, o meu pai regulava essa minha alimentação, que geralmente já era, eu já me excedia muito na alimentação, então tinha uma regulação dos meus pais para que eu não comesse muito, ou para que eu não fizesse algo muito. Então tinha uma regulação. Isso, esse impulso, esse desejo fica muitas vezes reprimido dentro de nós. E quando a gente reprime algo, nós tendemos a construir uma sombra muito grande. Então, sempre que nós reprimimos algo, a tendência é que esse algo escape de nós de forma inconsciente, justamente em situações como essa, dos impulsos. Os impulsos muitas vezes são um escape dessa repressão inconsciente, em que nós falamos, eu não posso fazer tal coisa. E é justamente esse não, essa repressão, que resulta em um impulso muito forte que eu não tenho controle. Geralmente as nossas sombras se manifestam dessa forma. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Então, diante dessa busca do prazer, eu estava explicando sobre o doce. Então, eu tinha reprimida aquela alimentação dentro de mim. Eu não podia comer, seja por um fator ou por outro. Então, quando eu cresço e tenho mais autonomia, eu acabo inconscientemente me esbaldando justamente para buscar o prazer que eu reprimi e fugir da dor que eu senti por não poder fazer a minha vontade, por não ter o meu desejo satisfeito. Então, o autoconhecimento ele é muito importante para que a gente enxergue isso dentro de nós, esses aspectos, e aprenda a ressignificar essas situações, a lidar com isso diariamente, em todas as situações do nosso cotidiano. Então, diante desse entendimento, nós voltamos para a conversa interna. Tive um gatilho de impulso, tive um impulso. Qual deve ser a nossa conversa interna? Então, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: se eu já fiz isso antes, eu já passei por essa situação antes, eu já cedi a esse impulso antes, qual resultado, qual resultado ceder ao impulso? Qual resultado ceder a um impulso, ceder a um impulso me Qual resultado ceder ao impulso me trouxe? Então, ceder a esse impulso me trouxe qual resultado? Acho que eu vou até escrever assim da forma que eu falei. Ceder a esse impulso me trouxe qual resultado? Então, eu já vivi essa situação, já cedi esse impulso. Qual foi o resultado que ceder a isso me trouxe? Onde eu fui parar? O que aconteceu comigo? O que eu senti? O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Como me senti? Qual a situação? Qual a situação final? Então, ceder a esse impulso me trouxe qual resultado? O que aconteceu comigo?
Então eu cedi ao impulso, o que me aconteceu? Pensando lá no final. Qual foi o resultado daquilo? O que me aconteceu? Como eu me senti ao final de ter cedido aquele impulso, de ter realizado, satisfeito a minha vontade? Como eu me saí dessa? Como eu me senti? Aquilo foi positivo ou foi negativo para mim? Eu me senti bem ou me senti mal? Se a gente está procurando compreender e procurando evitar a satisfação de impulsos ou conter impulsos, provavelmente eu me senti muito mal quando eu satisfiz essa vontade momentânea, em detrimento de uma vontade mais racional, melhor pensada, mais ampla, né, mais profunda. E qual a situação final? Qual foi o resultado final desse desfecho, de ter cedido a esse determinado impulso? Qual foi o resultado? O que isso me trouxe de resultado final? Então, essa conversa interna, esse tipo de conversa interna, esse padrão, podem ser outras perguntas também, mas esse padrão de conversa interna nos ajuda justamente a racionalizar, a raciocinar, a refletir sobre aquele impulso, sobre aquela vontade momentânea. Então, para o momento do impulso, a gente começa a intervir com essas perguntas, essa conversa interna, essas perguntas internas nos ajudam a entender, a dominar aquela situação de impulso. Qual resultado me trouxe? O que aconteceu comigo? Como eu me senti? Qual foi a situação final? Qual foi o desfecho daquela situação? Se eu nunca passei por isso e vem o impulso, eu posso raciocinar, eu posso buscar referências em outras pessoas. Olha, é muito importante que a gente entenda que isso aqui não é para criar medo, bloqueios em nós. Então eu já sei que deu errado alguma situação com alguém, eu vou criar um bloqueio, eu não vou fazer. Então a gente começa a criar bloqueios, barreiras, a condicionar-nos, limitando-nos, né? E a gente acaba não fazendo nada, vivendo uma vida cíclica e muito sem graça, sem desenvolvimento. Não é sobre isso que nós estamos falando, nós estamos falando de impulsos que geram sofrimento, de falta de controle, de impulsos que muitas vezes geram um resultado extremamente negativo para nós. Nós já experienciamos isso e nós não gostamos desses resultados, como o impulso de comer, como o impulso de ligar para alguém que nós não deveríamos, e todas as situações mais, de gastar dinheiro, de colocar o dinheiro em uma situação, ou em um objeto, ou comprar alguma coisa que não era necessário naquele momento, mas eu agi muitas vezes para impressionar, por gatilhos de pertencimento, enfim, uma série de fatores. Ambiente, primeira coisa, autoconhecimento, ambiente, conversa interna, aspectos da mente, evitar a dor, buscar o prazer. Então, esses, a princípio, são os principais aspectos que nos auxiliam a conter os nossos impulsos. A partir dessa situação interna, que nos ajuda a conter impulsos, nós precisamos, por último, ou concomitante a isso, investigarmos. Então, investigarmos, olharmos para as nossas sombras, olharmos para os nossos gatilhos. E tudo isso está dentro do autoconhecimento ou da busca pelo autoconhecimento, seja de forma terapêutica, seja de forma reflexiva, enfim. Concomitante a esses gatilhos, a essas respirações internas, a essa conversa interna, nós buscamos o autoconhecimento para entender, compreender de onde vêm esses impulsos, como a nossa mentalidade está constituída, como os nossos paradigmas estão construídos dentro de nós. E a partir daí ressignificar o que é necessário, mudar o que é necessário. Sejam sentimentos, sejam pensamentos, sejam comportamentos. Toda essa investigação
nos auxilia nisso, tá? E também o que ajuda muito durante uma situação de impulso, nós falamos no vídeo sobre ansiedade, é também a respiração. Então, a técnica respiratória de tirar o foco do gatilho, daquilo que está ancorado, e trazer o foco para a respiração. Contando até 3, inspirando, segurando até 3, soltando até 3. Como na técnica que nós vimos no vídeo sobre ansiedade. Isso nos ajuda muito a colocarmos a atenção na nossa mente consciente, a trazermos a nossa energia psíquica para a nossa mente consciente e a partir dessa energia começar esse diálogo, essa conversa interna. Então, o cenário está bem claro aqui para nós. Estou num ambiente que me dispara gatilhos. Qual que é o primeiro recurso, muitas vezes? Sair daquele ambiente, mudar de ambiente. Então, estou na padaria, disparou um gatilho, eu saio daquele ambiente, vou dar uma volta, vou conversar com alguém, vou fazer outra coisa para ver se aquele impulso ele é contido. Eu mudo o meu foco. Existe uma mudança de foco, ou seja, uma mudança de ambiente interno ou uma mudança de lugar mesmo, de um ambiente externo. Poderíamos colocar em segunda aqui a respiração, que é uma técnica que nos ajuda a ter mais um domínio ou transferir a energia psíquica para nossa mente consciente e depois iniciarmos um diálogo interno, uma conversa interna, fazendo as questões mais adequadas, para que a gente possa ter o domínio, assumir o controle da situação. É por isso que eu sempre digo nos meus vídeos, e esse é o nosso lema: conhece-te a ti, assuma o controle. Até o próximo. Tchau, tchau.